dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Tiburcio, seu amigo desenhista. Tudo bem? Nós estamos aqui hoje fazendo uma resenha da Indiana Jones. E nós vamos falar a respeito dela. É um trabalho de cartunistas holandeses. É do Martin Lodewijk e Erik Heuvel. É um trabalho que a gente qualificaria de escola belga e é um quadrinho europeu típico e é muito interessante porque ele bebe em várias fontes, mas na fonte do Hergé, do Tintin, e eu acho, quando li, que ele lê em outras fontes também que não aparecem nitidamente, que são duas obras que não são quadrinhos, que são a Corrida do Século, que é um filme, e dos anos 60, e Corrida Maluca, de Hanna-Barbera. É fácil encontrar semelhanças no roteiro e na construção desses dois elementos. É muito interessante, entende? Esse gibi ele é muito interessante porque tem muitas coisas que eu quero comentar nele, mas eu vou comentar folheando ele para vocês, porque aí vai ficar mais interessante, né? Ele é um quadrinho essencialmente de época, entendeu? Porque ele se passa nos anos 40, ele cita astros da época, ele faz piadas com Hitler, ele satiriza o Duce, ou seja, Mussolini, de uma forma bastante engraçada. Eles conseguem fazer dos italianos da corrida uma das partes mais engraçadas. Eles são o Dick Vigarista da história. E tem cenas que são nitidamente, você percebe nitidamente que a fonte ali foi clássicos do Tintin, como a Ilha Negra, ou piadas nitidamente de filme mudo, né? E o mais engraçado e o mais curioso é que é um gibi que, no tentar reviver o passado, ele se prende ao politicamente correto de hoje. Então, por exemplo, tem um detalhe interessantíssimo: os personagens ninguém fuma lá, porque hoje isso é errado, entendeu? No entanto, a heroína Januária Jones aparece nua, porque hoje pode. Isso jamais aconteceria num Tintin da mesma época, entendeu? Então nós temos esses paradoxos relacionados à reconstrução do passado no presente e como e por que a gente pode se perguntar, as coisas têm que acontecer dessa forma, né? É um livro muito bonito, muito bem feito, roteiro muito bem amarrado. É um livro que vale a pena comprar sim, entendeu? Está barato. E eu vou daqui a pouco, vamos lá, eu vou abrir o livro e vou comentar com vocês de forma mais precisa o miolo do livro. Vou folhear ele bonitinho. É esse aqui, ó. Vejam bem a capinha dele, tá? E eu vou folheá-lo e comentar com vocês, tá bom? Vamos lá! Pois é, pessoal, nós estamos aqui então agora para fazer a nossa resenha, nossos comentários da Januária Jones. Eu gostei de falar Januária Jones, achei que ficou mais bonito, engraçado. Januária Jones
essa loura aqui, Meso Marilyn Monroe, Meso heroínas dos anos 30, né? Com calça de montaria e botas. Num livro, né, que é nítido a influência da escola belga, né, só que não existe uma espécie de diferença, porque a escola belga, ela não se compromete tanto com a realidade histórica, né, como Joan Nory-Jones. Ela brinca com elementos históricos da Segunda Guerra Mundial e de uma forma mais precisa, né, vamos dizer assim. Ela brinca com elementos da época. Algumas coisas parecem nitidamente que foram extraídas praticamente do Tintin, do trabalho do Hergé. E uma coisa que me chama muita atenção e que de repente muitos de vocês, leitores acostumados com os quadrinhos da Marvel, vão achar estranho, é essa disposição dos quadrinhos de uma forma tão regular. E a explicação que eu dou para vocês para essa forma regular é que o estilo do Tintin, que também obedece, até acontece dele ter quadrinhos diferentes, né? Mas o estilo do Tintin, ele obedece essa forma regular. Por quê? Porque na época os quadrinhos eram publicados em jornais, em tiras. As tiras tinham que ser regulares. Se você pegar Dick Tracy, por exemplo, você vai descobrir que um álbum de Dick Tracy são um monte de tiras regulares também. Isso é uma coisa da época, né? A outra característica típica da escola belga é o detalhamento de cenários, mas um detalhamento muito detalhado, né? Característica da escola belga também é o cenário ser muito detalhado e os personagens serem mais icônicos. Os personagens são extremamente icônicos. Você não vai encontrar grandes detalhes nas formas dos personagens. É aqui o caso. Olha ela de lado. Não há muito detalhe no personagem, mas há muitos detalhes nos cenários. A realidade que margeia o personagem, ela é muito mais sólida do que o personagem. Isso faz com que ele salte. Aqui nós temos um Citroën. Esse Citroën, que eu não recordo o nome do modelo dele, ele é um carro que ele era muito utilizado pelo Hergé em piadas. Um exemplo interessante de piada da época é o caso aqui do Citroën. Esse Citroën, ele entra na história como um carro extremamente avançado para a época, o que de fato era, entendeu? Um carro muito avançado para sua época, e ele era um carro tão veloz que ele ficou famoso na sua época como carro de bandido, carro de gangster na Europa. E o Hergé, ele utiliza muito essa figura do Citroën para mostrar espiões, pessoas com más intenções costumavam usar Citroëns nas histórias do Hergé. Aqui no caso, o Citroën, ele entra não só como um carro mais moderno, né? Porque eles correm uma corrida que é tipo a corrida do século, sabe?
É tipo uma corrida onde vários pilotos do mundo correm, e também porque dá um caráter mais, eu diria, mais malicioso, entendeu? A heroína. Tipo, não faria muito sentido ela correr num carro que não fosse um Citroën, o carro mais moderno da sua época, porque você já viu o avião dela? O avião dela é o seguinte para a época, entendeu? Então ela teria que usar um carro bastante moderno, né? A história da Indiana Jones, ela é uma história de aventura, né? E é uma aventura que você tem que ler, acompanhar e ir lendo mesmo. Talvez a dinâmica dela possa parecer estranho para um jovem de hoje, em função da porradaria, vamos dizer assim, que você vê num gibi da Marvel, ou num gibi da DC, ou aquele exagero, né, de sensualidade, ou exagero de outros elementos que não são mostrados aqui. A narrativa, ela é diferente, mas é extremamente cativante, entendeu? É um gibi que é muito cativante no sentido de que ele utiliza a figura clássica do bem e mal, aonde o mal são os nazistas, né? Vão ficar assim para sempre, né? Qualquer história que você quiser fazer o bem e o mal e mostrar quem é o mal, bota nazista na história que tá, fechou, entendeu? Quem tiver do outro lado é o bem, pode ser até Stalin, entendeu? Não tem jeito. E aí o traço do nosso amigo é o Euel ou é o... Eu acho que os desenhos são do Eric Elvel. Eu acho que é. Em geral, o desenhista vem sempre depois, né? Os desenhos deles são muito bons. Eles lembram demais o Hergé no início, quando ele não tinha, de repente, a equipe que ele passou a ter depois, onde o Tintin passou a ter um traço até um pouco mais arrematado, né? Ele tem um traço que lembra, dá a sensação nítida de que foi feito nos anos 30 mesmo. A sensação que dá é essa. É uma sensação nítida de que foi feito nos anos 30. Eu aqui marquei isso aqui, não sei porquê. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Bom, eu acho que eu marquei isso daqui pelo seguinte. Eu marquei isso daqui porque aqui aparece uma cena muito curiosa, que é de Hitler jantando com seu alto comando. E ele utiliza realmente figuras históricas do alto comando do Hitler aqui. E é uma coisa que chama a atenção, essa mistura que ele faz de história com os quadrinhos. Aqui aparecem os concorrentes da corrida. E esse aqui, esse carrinho amarelo, onde aparece esse cara rosnando, ele é uma sátira ao Mussolini. Só que aqui o Mussolini não é o Mussolini, ele é apenas o assistente do piloto, que é um conde italiano, e esses dois são a parte, vamos dizer assim, mais engraçada, eles são a parte da piada, né? Da história, porque eles interferem trapaceando, tipo Dick Vigarista, sabe? Eles entram trapaceando, ou Dick Vigarista, ou na Corrida do Século seria o Jack Lemmon, né? Eles entram num papel assim muito parecido e eles fazem uma bagunça na corrida que permite, por obra da sorte, a Indiana Jones conseguir cumprir a sua missão.
que eu não vou dizer qual é. Mas aqui temos o quê? Ah, é uma coisa que me chamou bastante atenção, é o carinho com os carros alemães, com as Mercedes. Que Mercedes linda, olha só. Não, olhem essa Mercedes. Essa é a Mercedes de um competidor alemão. A Mercedes era vamos dizer assim, era um carro, vamos dizer assim, tão bom quanto o Citroën, mas não era tão avançado, a meu ver, apesar de ser alemão, entendeu? E também nem ficou com tanta simpatia por conta do nazismo na época. O livro prossegue, January Jones aparece nua. Vou passar rápido, senão vão me censurar. E existem situações e piadas que são típicas do Tintin, como a ideia de que ela começa a atirar para tudo que é lado e as coisas começam a cair, como acontece aqui nessa cena. Ou isso aqui que lembra bastante, esse movimento de cena lembra muito as cenas da Ilha Negra, né? Do Tintin também. Então existe uma referência o tempo todo a Tintins antigos, entendeu? E enfim, eu gostei muito do desfecho. Em geral, o desfecho do Tintin é um desfecho meia boca, e aqui não. Aqui o desfecho não é meia boca, entendeu? Ela até dá um murro no cara que seria o chefe dela. Então eu achei a parte de desfecho do álbum muito legal. Eu considero esse álbum um álbum muito bom. Ele é da VEC Editora, você compra ele fácil por aí, pela Amazon. Ele não é um álbum difícil de se encontrar. January Jones ela é divertida. Eu gosto dela, gostei dela. Talvez eu trocasse a cor do cabelo dela para ruivo. Acho que essa é a minha única observação. Eu trocava a cor dela para ruivo. Eu fazia a cor do cabelo dela da cor do avião e o avião da cor do cabelo dela. Talvez isso. Eu acho que é isso que eu faria. Tirando isso, é um álbum excelente. É um álbum muito legal. Se você quiser ler um Tintin com menos preconceito, começa pela January Jones. Porque aí quando você abrir o Tintin, você vai estar mais acostumado. Entendeu? É mais ou menos isso. Você vai estar acostumado com o estilo de leitura, com a forma como o quadrinho é feito. Porque é uma forma diferente de se contar uma história. Tá? Mas é apaixonante, você vai gostar. É isso. E aí? Gostaram? Eu botei esse bonezinho aqui para entrar num clima. Ei! Clima europeu, né? Eu espero que vocês tenham gostado das minhas observações. São observações feitas para quem gosta de quadrinhos europeus e para quem não gosta também, ou não conhece, ou nunca viu, o que é isso, entendeu? A gente tem que abrir nossa mente e perder o preconceito contra o que a gente não conhece e tentar olhar. Por quê? Se alguém está fazendo em 2012 uma produção com esse porte, é porque a banda desenhada francesa ela tem um grande valor. Então é importante você ler para entender e para compreender por que alguns fazem de um jeito e outros fazem de outro jeito, entendeu? E aonde isso vai chegar, quem quer chegar aonde com o quê, entendeu? É um quadrinho doce, é um quadrinho legal, é um quadrinho até certo ponto ingênuo, até certo ponto tem umas piadas ali que só eu mesmo, eu não vou nem comentar,
entendeu? Mas eu achei muito engraçado, porque são extremamente sutis, e eu espero que vocês realmente tenham gostado das minhas observações. São observações sinceras, entendeu? De um fã de Hergé, de Goscinny, de Uderzo, e agora sou fã de Martin Lodewijk e Eric Heuvel, entendeu? Virei fã dos caras, entendeu? Vamos ver quando chegam os próximos títulos de Januária Jones, entendeu? Eu gosto mais de Januária. Vamos esperar chegar outros materiais de Januária Jones para a gente poder abrasileirá-la, né? E se divertir mais com essa moça muito, muito esperta. Acho ela mais esperta que o Tintim, tá bom? É isso aí, pessoal. Tchau, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Tiburcio, seu amigo desenhista. Um grande abraço e até a próxima resenha, que eu creio será de um nacional brasileiro. Tchau, tchau, tchau.